Parte 2, capítulo 44, de como Sancho Panza foi levado ao governo e da estranha aventura que sucedeu a Don Quixote no castelo. Dizem que no próprio original desta história se lê que, chegando Cid Hameet a escrever este capítulo, não traduziu seu intérprete conforme o havia ele escrito, omitindo as queixas do Mouro contra si mesmo, por haver tomado nas mãos uma história tão seca e limitada quanto esta de Don Quixote. Pareceu-lhe que ficaria sempre a falar dele, de Sancho, sem ousar estender-se a outras digressões e episódios mais graves e interessantes. Dizia que andar sempre com o espírito, a mão e a pena, constrangidos a escrever sobre um só assunto, falando pelas bocas de poucos personagens, era trabalho insuportável, cujo fruto não redundava em proveito do autor. Para fugir desse inconveniente, havia usado, na primeira parte, do artifício de introduzir algumas novelas, como a do Curioso Impertinente e a do Capitão Cativo, que estão como que separadas da história, visto que todo o restante se compõe de casos sucedidos ao próprio Don Quixote, que se não podiam deixar de narrar. Também pensou, como diz, que muitos, em virtude da atenção requerida pelas façanhas de Don Quixote, não andariam às novelas, passando por elas com pressa ou com enfado, sem notar a gala e o artifício que continham e que por si sós mostrariam por inteiro, se viessem à luz sozinhas, sem apoiar-se nas loucuras de Don Quixote e nas sandices de Sancho. Assim, nesta segunda parte, não quis inserir novelas, soltas ou pegadiças, mas apenas alguns episódios que parecessem nascidos dos próprios acontecimentos que a verdade oferece, e mesmo esses limitadamente apenas com as palavras estritamente necessárias para narrá-los. Portanto, como o autor se contém e encerra nos estreitos limites da narrativa, muito embora possua habilidade, suficiência e capacidade para tratar do universo inteiro, pede não se despreze seu trabalho e louvores lhe sejam dados, não pelo que escreve, mas pelo que deixou de escrever. E logo prossegue a história, dizendo que Don Quixote, ao acabar de comer, no dia em que dera aqueles conselhos a Sancho, tornou a dá-los à tarde por escrito, para que ele procurasse quem lhes lesse. Mal, porém, os havia escrito, quando, tendo-os deixado, foram ter às mãos do duque, que os mostrou à duquesa, e mais uma vez ambos se admiraram da loucura e do engenho de Don Quixote. Assim, levando avante suas burlas naquela tarde, enviaram Sancho com grande séquito ao lugar que para ele devia ser uma ínsula. Aconteceu que quem o conduziu ao cargo foi aquele mordomo do duque, muito inventivo e jocoso, aliás, não há jocosidade onde não existe inventiva, o qual havia representado o papel da condessa Trifaldi, com o donaire já referido. Por isso, e por ter sido triado por seus senhores sobre o modo como tratar com Sancho, saiu-se maravilhosamente na incumbência. Digo, pois, que Sancho, tão logo viu o tal mordomo, imaginou ver-lhe no rosto o mesmo da Trifaldi e, voltando-se para seu amo, lhe disse: Senhor, ou me há de levar o diabo daqui de onde estou, crente justamente, ou vossa mercê há de confessar que o rosto desse mordomo do duque, que ali está, é o mesmo da dolorida. Don Quixote fitou atentamente o mordomo e, depois de examiná-lo bastante, disse a Sancho: Não há motivos para que te leve o diabo, Sancho, nem crente, nem justamente, e sei lá o que queres dizer com isso, pois o rosto da dolorida é o mesmo do mordomo. Mas nem por isso o mordomo é a dolorida, porque, se o fosse, isso implicaria numa enorme contradição. E, agora não é hora de fazer tais averiguações, pois teríamos de penetrar em intrincados labirintos. Crê-me, amigo, que é mister rogar a Nosso Senhor com todas as forças, para que nos livre dos maus feiticeiros e dos maus encantadores. Não é burla, senhor, replicou Sancho. Ouvi-o falar há pouco e outra coisa não me pareceu, senão que me soava nos ouvidos a voz da Trifaldi. Por enquanto, vá lá, calar-me-ei. Daqui por diante, porém, não mais deixarei de estar prevenido, para ver se descubro outro sinal que confirme ou desfaça esta suspeita.
Assim deves fazer, Sancho, disse Don Quixote, dar-me as aviso de tudo o que neste caso descobrires e de tudo aquilo que no governo te ocorrer. Saiu, por fim, Sancho acompanhado de muita gente, vestido como letrado e tendo por cima um gabão de chuva muito largo, de chamalote aleonado, com um capuz do mesmo tecido e montando o mulo arreado a gineta. Atrás dele, por ordem do duque, ia um russo, com jaezes e ornamentos jumentais de seda brilhante. Voltava Sancho a cabeça de quando em quando para contemplar o asno, cuja companhia lhe proporcionava tal satisfação que não se trocaria pelo imperador da Alemanha. Ao despedir-se dos duques, beijou-lhes as mãos e tomou a bênção a seu amo, que lhe a deu com lágrimas, retribuindo-a Sancho com soluços e esgares de choro. Deixa, amável leitor, que vá em paz à boa hora o bom Sancho, e espera as 2 fanegas de risadas que há de causar o saber como se comportou ele em seu cargo. Entremente, trata de saber o que se passou com seu amo naquela noite. Se com isso não rires, despregarás pelo menos os lábios num sorriso, pois os feitos de Don Quixote se devem celebrar com riso ou com admiração. Conta-se, pois, que apenas Sancho partiu, sentiu Don Quixote a sua solidão e, se fosse possível revogar-lhe a comissão e tirar-lhe o governo, ele o teria feito. Vendo sua melancolia, perguntou-lhe a duquesa por que estava triste. Se fosse pela ausência de Sancho, havia em sua casa escudeiros, damas e donzelas que o serviriam com plena satisfação de seu desejo. É verdade, senhora minha, respondeu Don Quixote, que sinto a ausência de Sancho, mas não é essa a causa principal que me faz parecer triste. Dos muitos oferecimentos que me faz Vossa Excelência, somente aceito e escolho o da boa vontade com que me são feitos. No mais, suplico a Vossa Excelência que, dentro de meu aposento, consinta e permita que eu me sirva e me apronte sozinho. Em verdade, respondeu a duquesa, não há de ser assim, senhor Don Quixote. Hão de servi-lo 4 de minhas donzelas, formosas como flores. Para mim, respondeu Don Quixote, não serão flores, mas espinhos que me pungem a alma. Tanto hão de entrar em meu aposento, ou coisa parecida, como hão de voar. Se vossa grandeza quer levar avante as mercês que me faz, sem que eu as mereça, deixe que eu as faça por mim mesma e me sirva de portas adentro. Deixe-me pôr uma muralha entre meus desejos e minha honestidade, pois não quero perder este hábito em razão da liberalidade que Vossa Alteza pretende demonstrar para comigo. Em última análise, antes dormirei vestido que consentirei que alguém me dispa. Não diga mais coisa alguma, senhor Don Quixote, replicou a duquesa. Por mim, digo que darei ordem para que nem uma mosca entre em seu aposento, quanto mais uma donzela. Não será por mim que há de ser arranhada a decência do senhor Don Quixote, pois, segundo se me transluz, a que mais campeia entre as suas muitas virtudes é a da honestidade. Dispa-se vossa mercê e vista-se sozinho, e a seu modo, come quando quiser, que não haverá quem o impeça, pois dentro de seu aposento encontrará o vasilhame necessário à precisão de quem dorme às portas fechadas, para que o não obrigue a abri-las qualquer necessidade natural. Viva 1000 séculos a grande Dulcinea del Toboso, e seja seu nome espalhado por toda a redondeza da terra, pois mereceu ser amada por tão valente e tão honesto cavaleiro, e infunda uns benignos céus no coração de Sancho Pança, nosso governador, o desejo de acabar rapidamente com suas disciplinas para que o mundo volte a gozar da beleza de tão grande dama. A isso respondeu Don Quixote, falou vossa altitude como quem é, pois da boca das boas senhoras não há de sair palavra que seja má. Mas venturosa e mais conhecida será no mundo Dulcinea por havê-la louvado vossa grandeza, do que por todos os louvores que lhe possam fazer os mais eloquentes da terra. Ora bem, senhor Don Quixote, replicou a duquesa, aproxima-se a hora de cear e o duque deve estar à espera. Venha vossa mercê, ceemos e depois deite-se cedo, pois a viagem que ontem fez a Candaia não foi tão curta que não lhe tenha causado uma certa moedeira.
Moído não me sinto, senhora, respondeu Don Quixote, porque ousarei jurar a vossa excelência que nunca em minha vida montei a limária, mais serena e de melhor passo do que Cravelenho. Não sei que teria podido levar Malambruno a desfazer-se de tão ligeira e gentil cavalgadura, incendiando-a assim sem mais nem menos. Pode-se imaginar, respondeu a duquesa, que, arrependido do mal que havia feito a Trifaldi e seu séquito e a outras pessoas, bem como das maldades que como feiticeiro encantador deve ter cometido, quis dar fim a todos os instrumentos de seu ofício. E como o principal deles fosse Cravelenho, que o trazia desassossegado a vagar de terra em terra, incendiou com suas abrasadas cinzas e com o troféu do cartaz permanece eterno o valor do grande Don Quixote de la Mancha. Renovou Don Quixote seus agradecimentos à duquesa e, após ceiar, retirou-se sozinho para seu aposento, sem permitir que ninguém entrasse para o servir. Tanto temia encontrar ocasiões que o movessem ou forçassem a perder o honesto decoro que guardava da sua dama Dulcinea, e de imaginação sempre voltada para a bondade de Amadis, flor e espelho dos cavaleiros andantes. Fechou atrás de si a porta e, à luz de 2 velas, despiu-se. Ao descalçar-se, ó desgraça indigna de tal pessoa, se lhe soltaram não suspiros nem outra coisa qualquer que depusesse contra a elegância de suas boas maneiras, mas cerca de 2 dúzias de pontos de uma das meias, que ficou parecendo uma gelosia. Afligiu-se extremamente o bom fidalgo e daria 1 onça de prata para ter ali uma meada de seda verde. Digo, seda verde porque verdes eram as meias. Neste ponto, exclamou Benengeli por escrito: ó pobreza, pobreza, não sei por que razão foi levado aquele grande poeta cordovês a chamar-te dádiva santa mal agradecida. Eu, embora mouro, bem sei pelo contato que tive com cristãos que a santidade consiste na caridade, na humildade, na fé, na obediência e na pobreza. Apesar disso, porém, digo que muito há de ter de Deus quem chegar a contentar-se com seu pobre, se não se tratar daquela espécie de pobreza de que fala um de seus maiores santos. Tem de todas as coisas como se as não possuísses, e assim chamam a pobreza de espírito. Tu, porém, que és a outra pobreza, e é de ti que estou falando. Porque queres antes afligir os fidalgos e bem-nascidos do que o resto das gentes? Porque os obrigas a remendar os sapatos e a que os botões de suas camisas sejam uns de seda, outros de chifre e outros de vidro? Porque seus colarinhos, na maior parte, deverão ser sempre amarfanhados e nunca bem engomados? Por isso se vê quanto é antigo o uso do amido e dos colarinhos engomados. E prossegue Benengeli dizendo: miserável do bem-nascido, que vai sustentando sua honra à custa de caldos, comendo mal e de portas fechadas, tornando hipócrita o palito de dentes com que sai à rua, depois de não haver comido coisa que o obriga a limpá-los. Miserável daquele, repito, que tem a honra assustadiça, receando sempre que a 1 légua de distância se lhe descubra um remendo do sapato, a marca do suor no chapéu, o pano grosseiro do ferrogoulo e a fome de seu estômago. Tudo isto recordou Don Quixote ao se lhe romperem os pontos das meias. Consolou-se, porém, ao ver que Sancho lhe havia deixado umas botas de viagem, que pensou calçar no dia seguinte. Por fim, recostou-se pensativo e pesaroso, tanto pela falta que lhe fazia Sancho como pela irreparável desgraça de suas meias, as quais remendaria até mesmo com seda de outra cor, um dos maiores sinais de miséria que um fidalgo pode exibir no decurso de suas prolixas aperturas. Apagou as velas, mas fazia calor e não pôde dormir. Levantou-se do leito e abriu um pouco uma janela que dava para um formoso jardim. Nisto, prossentiu e ouviu que no jardim havia gente andando e falando. Pôs-se a escutar atentamente. As vozes do que se achavam lá embaixo ergueram-se tanto que pôde entender essas palavras. Não insistas, ó emerência, para que eu cante, pois bem sabes que, desde o instante em que este forasteiro entrou no castelo e meus olhos o fitaram, já não sei mais cantar, apenas chorar.
Além disso, o sono de minha senhora é antes leve que pesado, e eu não gostaria de que ela nos encontrasse aqui por todos os tesouros do mundo. E mesmo que ela dormisse e não despertasse, em vão seria meu canto. Se dorme e não desperta para ouvi-lo, esse novo Enéas, que a minhas terras chegou para deixar-me escarnecida. Não te preocupes com isso, amiga Altisidora, respondeu alguém que, sem dúvida, já estão dormindo a duquesa e quantos se acham nesta casa, exceto o Senhor de teu coração e despertador de tua alma, pois agora ouvi que abria o batente da janela de seu quarto e, por certo, deve estar acordado. Canta, minha pobre amiga, em tom baixo e suave, ao som de tua harpa. Se nos escutar a duquesa, poremos a culpa no calor que está fazendo. Não é esta a questão, ó Emerência, respondeu Altisidora. Apenas eu não queria que meu canto revelasse o que trago no coração, e fosse eu julgada pelos que ignoram as forças poderosas do amor, como donzela caprichosa e leviana. Mas haja o que houver, mais vale vergonha na cara que manchas no coração. Nisto, Don Quixote ouviu que uma harpa começava a tocar suavissimamente, e ficou pasmado, porque então lhe vieram à memória as infinitas aventuras, semelhantes àquelas de janelas, balcões e jardins, de músicas, requebros e desvanecimentos que em seus desvanecidos livros de cavalaria lera. Logo imaginou que se enamorara dele alguma das donzelas da duquesa, e que a honestidade a forçava a manter em segredo sua paixão. Temendo não resistir, propôs-se em pensamento a se não deixar vencer, e, encomendando-se com todo o ânimo à disposição a sua dama Dulcinea del Toboso, decidiu escutar a música. Para dar a entender que ali estava, deu um falso espirro, com o que não pouco se alegraram as donzelas, que outra coisa não desejavam senão que as ouvisse Don Quixote. Dedilhada, pois, e afinada a harpa, deu início Altisidora a este romance. Ó tu, que estás em teu leito, entre lençóis perfumados, dormindo o sono dos justos, até depois da alvorada, ó mais audaz cavaleiro, que em La Mancha foi gerado, mais honesto e mais bendito que o ouro vindo da Arábia, houve uma triste donzela, bem criada e malograda, que pelos sóis de teus olhos sente tua alma abrasar-se. Tuas aventuras buscas e alheias desditas achas. Sabes ferir, mas te negas a curar o mal que causas. Dize, valoroso jovem, que Deus sempre mais te ampare. Foste criado na Líbia ou nas montanhas de Jaca? Serpentes te deram leite? Tiveste por amas e aias as aspresas dos montes e o sombrio horror das matas? Ah, bem pode Dulcinea, moça roliça e socada, gabar-se de haver vencido um fero tigre selvagem. Por isso será famosa, desde Jarama até Henares, desde Arlanza até Pisuerga e do Tejo a Manzanares. Eu me trocara por ela, dando de quebra uma saia das mais vistosas que tenham, com franjas de ouro adornada. Quem me dera ter-te agora a cabeça em meu regaço, afagando-te os cabelos e tirando as tuas caspas. Muito peço e não sou digna de mercê tão elevada, a minha humilde pessoa. Bastam teus pés, nada mais. Queria dar-te chapéus ricos e escarpins de prata, ferragulhos de bom linho, calções de lino, damasco, também pérolas finíssimas, cada qual como um bugalho, tão grandes que não tivessem na terra inteira outros pares. Não fites dessa tarpeia esse incêndio que me abrasa, nem vás qual Nero manchego com teu furor avivá-lo. Menina sou, tenra virgem, 15 anos vou completar. Tenho 14 e 3 meses, juro por Deus e minha alma, não sou capenga ou corcunda, nada me sobra ou me falta. Se estou de pé, meus cabelos, quais lírios, no chão se arrastam. Embora um tanto bicuda e de nariz achatado, todo o meu restante é belo, e os meus dentes são topázios.
Minha voz é pura e doce, como escutas e constatas, e no que tange a estatura, sou de mediana para baixa. Estas e outras graças minhas são presas que conquistaste. Desta casa eu sou donzela, Altisidora chamada. Aqui terminou o canto da apaixonada Altisidora e teve início o assombro do requestado Don Quixote, o qual, com um profundo suspiro, disse para si mesmo: por que tenho de ser um tão desditoso andante que não possa haver donzela que me fite e de mim não se enamore? Por que tem de ser tão curta de ventura e sem par Dulcinea del Toboso que não a deixam gozar sozinha de minha incomparável firmeza? Que lhe quereis, rainhas? Por que a persegues, imperatrizes? Para que a acossais, donzelas de 14 e 15 anos? Deixai que a pobre triunfe, que se regozije e ufane com a sorte que lhe quis dar o amor, de render-lhe meu coração e entregar-lhe minha alma. Olhai, caterva enamorada, que só para Dulcinea sou de massa e alfenim, para as demais sou de pedra, para ela sou mel, para vós sou fel, para mim só Dulcinea é formosa, discreta, honesta, galharda e bem nascida, enquanto as demais são feias, nécias, levianas, da pior linhagem. Para ser eu dela e não de qualquer outra, é que me fez vir ao mundo a natureza. Chore ou cante, Altisidora, desespere-se a madama por quem me espancaram no castelo do Mouro Encantado. Tenho de pertencer a Dulcinea, cozido ou assado, limpo, bem criado e honesto, apesar de todas as potestades feiticeiras da terra. Dizendo isto, fechou de golpe a janela e, despeitado e pesaroso, como se lhe houvesse acontecido alguma desgraça, deitou-se no leito, onde, por ora, o deixaremos, porque nos está chamando o grande Sancho Pança, que quer dar início ao seu famoso governo.